Ajuda-me, ó Jesus, e muda a sombra em luz, tornando-me leve à cruz por teu favor. Estrofe número 3 do hino que nós acabamos de cantar, provavelmente refletindo o que muitos estão de repente passando, sentindo nos dias de hoje, e orando para Jesus, dizendo: ajuda-me, ó Jesus, e muda a sombra em luz, tornando leve a cruz por teu favor. Palavras muito parecidas com o texto do Evangelho desta manhã, texto que nós encontramos em Mateus, no capítulo 11. Gostaria de fazer dois destaques, chamar a atenção de dois versículos. Versículo 28: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E o 29: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Deus abençoe o meditar dessa palavra em nossos corações. Amada igreja, queridos irmãos e irmãs, estimados visitantes, o tema de hoje, para lá de atual. Será que Deus ainda está agindo? Será que Deus ainda está agindo? Eu queria, ao discorrer sobre esse tema, apresentar a vocês alguns números. Estima-se que na Segunda Grande Guerra Mundial morreram aproximadamente 50 milhões de pessoas. E o que é mais interessante, para não dizer mais triste, aproximadamente 62% das pessoas mortas eram civis. Ou seja, pessoas que não tinham nada a ver com a briga, mas morreram porque estavam no lugar errado, na hora errada, ou morreram porque eram judeus, ou ciganos, ou homossexuais, ou morreram também por terem alguma deficiência. 50 milhões de pessoas. Eu quero apresentar um outro número aqui para vocês. Em 2012, pelo menos 105 mil pessoas foram assassinadas no mundo por um único motivo. E qual era esse motivo? Qual foi? O fato destas 105 mil pessoas serem cristãs. O número foi anunciado pelo sociólogo Massimo Introvini, coordenador do Observatório de Liberdade Religiosa da Itália. Isso dá uma média de 288 pessoas por dia. Ou seja, no dia de hoje, 288 pessoas vão morrer simplesmente pelo fato de professarem a fé que nós professamos. Em 2016, quero mostrar um outro número aqui para vocês. Em 2016, o maior número de refugiados, foi registrado de refugiados desde a Segunda Grande Guerra Mundial. 2016, 65 milhões de pessoas. A cada minuto, o mundo produz 24 novos refugiados. Quem são essas pessoas? São pessoas que têm que abandonar as suas casas, o seu emprego, enfim, a sua vida, para escapar de guerras, escapar de perseguições e torturas. 65 milhões estão fugindo de algum lugar ou deslocados internamente nos próprios países. Quase 6 milhões a mais do que em 2014. Gente, isso está acontecendo agora em nosso mundo. 65 milhões de refugiados.
E olhando então para estes números, nós nos perguntamos: o que está acontecendo com este mundo? Por que esse mundo está desse jeito? E não é de agora. Vocês viram aí que nós falamos de coisas dos anos, final dos anos 30, 40, Segunda Guerra e por aí vai. O que está acontecendo com o nosso mundo? Por que tantas mortes? Por que hoje 288 pessoas vão morrer pelo fato de serem cristãs? Por quê? Por que tantas injustiças? Por que tanta corrupção? Por que tanta pobreza? Precisava ser assim? E para aqueles que acreditam em Deus, a pergunta inevitável é: onde está Deus? Diante desses números aqui apresentados. E uma outra pergunta que se faz é: será que Deus ainda está agindo? Será que Deus ainda está agindo nesse mundo? Porque quando você olha para esses números assustadores, a sensação que a gente tem é que parece que Deus não está mais aqui entre nós. Deus está agindo no mundo? Essa pergunta não é exclusividade dos nossos dias. Nos tempos de Jesus, ela já se fazia ecoar. E ela é bem apropriada para o contexto da leitura do Evangelho de hoje. Por quê? Porque se você olhar todo o contexto, evidentemente a gente não leu aqui os versículos anteriores, mas vocês estão com a Bíblia aberta, vocês podem dar uma olhadinha aí. Se vocês olhar a Bíblia de vocês, vocês vão perceber que os versículos anteriores, eles vão apontar para coisas realmente tristes que aconteciam na época de Jesus. Vocês vão ver que os versículos vão apontar, por exemplo, para a prisão de um inocente, aqui no caso João Batista. Quer dizer, ele estava preso porque ele falou uma verdade, e isso já acontecia naquela época. Também vocês vão ver que quando Jesus pregou a palavra, pregou a mensagem do reino, vocês vão observar que em algumas cidades essa mensagem não foi bem recebida, e as pessoas trataram com hostilidade o evangelho anunciado por Jesus. Quer dizer, não foi bem recebida a palavra de Deus no coração das pessoas. E assim nós vamos vendo que de repente poderia, como de fato estava circulando, a seguinte pergunta: mas olha, inocentes estão sendo presos, a palavra não está mexendo no coração das pessoas, e algumas destas estão tratando o evangelho tão puro e verdadeiro com hostilidade. E a pergunta inevitável naquela época é: escuta, mas será que Deus está agindo? Por que Jesus não dava um jeito nas pessoas que fechavam os corações à pregação do evangelho? Por quê? Por que Jesus, como Deus verdadeiro que Ele era e é, não fazia vir dos céus raios e trovões, destruindo as pessoas que estavam ou tinham prendido João Batista e o colocado naquela situação humilhante, vindo depois João Batista a ser morto? E como se não bastasse, outras pesadas cargas estavam sendo colocadas sobre as pessoas nos tempos de Jesus. Isso o texto vai mostrando aqui nos versículos 28 e 29. Quer dizer, além do peso dos pecados que as pessoas carregavam sobre si, os religiosos da época, no caso aqui os fariseus, inventavam leis e colocavam sobre as pessoas o peso das mesmas, peso esse que nem mesmo seus criadores conseguiam carregar, pois eram incapazes de cumprir estas leis que eles mesmos inventavam. Quer dizer, exigiam uma perfeição nos outros que eles mesmos não conseguiam demonstrar, não conseguiam viver. E as pessoas então, por sua vez, as pessoas mais fragilizadas, como diz o texto aqui, os pequeninos, quer dizer, aquelas pessoas totalmente dependentes apenas da graça e da compaixão de Deus, essas pessoas estavam cansadas e sobrecarregadas. E quando eu vejo essa questão,
Eu fico pensando sobre a quantidade de cargas que as pessoas continuam colocando umas sobre as outras. Eu poderia discorrer sobre vários tipos de cargas. Eu poderia aqui falar nesse momento sobre aqueles filhos já maduros, que por não fazerem uma boa administração de suas vidas, comprometem o sossego dos seus pais, e não só o sossego, mas comprometem também a renda dos seus pais, e assim jamais cortam o seu cordão umbilical, e esses filhos, que ficam ali, fazem as bobagens aí da vida, ficam ali sendo um peso, na verdade, para a vida dos seus pais. Ou quem sabe eu poderia aqui discorrer sobre as cargas que os membros de uma mesma família colocam uns sobre os outros, tais como às vezes os pais colocando sobre os filhos uma carga muito pesada, ou seja, fazendo uma cobrança desmedida sobre os seus filhos, que eles não conseguem corresponder. Ou poderíamos, quem sabe, pensar na questão das cargas que marido e mulher colocam um sobre o outro, quando cobram um do outro uma perfeição inalcançável. Quem sabe eu poderia discorrer aqui sobre as cargas que pastor e igreja colocam um sobre o outro, expectativas exageradas, cobranças exageradas mútuas entre pastor e congregação. Então as pessoas colocam cargas pesadas uns sobre os outros, umas sobre as outras. E quem sabe você hoje deve estar pensando, a carga que eu estou carregando realmente é uma carga extremamente pesada, quase que impossível de suportar o seu peso. Eu poderia discorrer aqui sobre tantas outras cargas que sobrecarregam as pessoas, mas eu preciso me limitar ao texto aqui colocado, o texto de hoje. E ele aponta para o fato de que os cristãos recebem uma carga a partir do momento em que eles são chamados das trevas para a maravilhosa luz de Deus. E isso nós já vimos no domingo passado. Nós vimos no domingo passado que onde quer que o evangelho seja anunciado, ali ele sofrerá oposição. Nós vimos na semana passada que o próprio Jesus disse que por causa do evangelho, dentro da própria família, nós encontraremos os nossos maiores inimigos. Palavra dura de Jesus, palavra que machuca, mas palavras que refletem a mais pura realidade. Assim sendo, os efeitos desta oposição, Jesus vai dizendo que realmente se farão presentes na vida do cristão. E talvez hoje você esteja pensando sobre isso, enfrentando estas cargas, pensando sobre elas, provavelmente sim. E quem sabe também, você nesse momento esteja pensando assim, pois é, mas escuta, diante de tantas cargas que umas pessoas colocam sobre as outras, será que Deus não poderia agir de uma maneira assim para dar um basta nisso tudo? Será que Deus está ainda agindo? Ao ponto de permitir tudo isso? Será que de repente Deus existe? Será que Ele age? Bom, inevitavelmente nós, pela palavra, claro que acreditamos na existência de Deus, senão o que estaríamos fazendo aqui hoje? Claro que nós acreditamos nesse Deus triuno, Pai, Filho, Espírito Santo, claro que acreditamos em Deus, mas a pergunta que não quer calar é, por que Ele não age? Ou Ele age? Ou Ele age? A questão é, Ele não age, ou Ele age de uma maneira que nós às vezes, quem sabe, não concordamos com Ele. Quem sabe hoje a gente pense assim, pois é, por que Deus não manda raios e trovões sobre Brasília, sobre aqueles corruptos? Por que Deus não manda raios e trovões sobre os presídios, onde ali estão aquelas pessoas más, que viram e mexem, fogem e fazem barbaridades, matam, roubam, estupram? Por que Deus não faz raios e trovões virem sobre essas pessoas más?
Daí dizem, Deus não está agindo. E Jesus diz o contrário. Deus está agindo, mas não mandando descer raios e trovões sobre agentes através dos quais os sofrimentos e cruz são impostos aos cristãos. Não é assim que Deus age. Não é assim que Jesus age. Que é a maneira, digamos, vista por nós, né? Tinha que ser assim, raios e trovões sobre os maus. Não. Aliás, até essa expectativa já era dos discípulos, né? Às vezes o evangelho era anunciado, as pessoas rejeitavam a mensagem, e daí eles falam, mas Jesus, você quer que a gente mande vir raios e trovões do céu e destrua essas pessoas? Mas o texto fala de uma coisa diferente. O texto diz que Jesus age de uma maneira diferente das expectativas que as pessoas alimentam. E aí Jesus vai explicar sobre isso. E sabe que figura que ele vai usar? Ele vai usar a figura do jugo. E ali ele diz assim, tomai sobre vós o meu jugo. Você sabe o que quer dizer jugo? Literalmente, jugo se refere àquela canga, aquela madeira que ficava ou fica sobre dois bois, dois animais, e servia para dividir igualmente o peso sobre os bois que puxavam uma carga pesada. E qual é o objetivo? Qual é o objetivo do jugo? O objetivo era e é aliviar na hora de transportar, aliviar para os animais o peso das cargas que eles estão transportando. E aí Jesus está falando sobre esse negócio de jugo, ou seja, de uma forma figurada, Jesus está dizendo aqui que o objetivo dele é aliviar as pessoas, aliviá-las na hora em que elas transportam as suas cargas pesadas. Deus, ele sim age no mundo, mas ele age oferecendo o quê? Ele age se oferecendo para ajudar as pessoas a carregar as suas cargas pesadas. Ele não age mandando vir trovões, raios do céu sobre as pessoas. Ele age oferecendo o seu ombro para ajudar as pessoas a carregarem os seus problemas. Na verdade, Jesus está dizendo assim, olha, não vim aqui para tirar de sobre vós as cargas que vocês vão carregar. E vão carregar. Nós carregamos essas cargas. E são pesadas. Nós vimos aqui hoje que onde quer que o evangelho seja pregado, seja anunciado, ali ele vai provocar oposição. Então nós carregamos as nossas cargas, a nossa cruz. São pesadas. E a maneira como Jesus intervém é, ele nos ajuda a carregar e transportar estas cargas para que possamos suportar o seu peso. E aí Jesus, ele faz um convite, ele diz assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou seja, Jesus está dizendo assim, que a carga maior, a carga mais pesada, a carga que jamais nós poderíamos carregar, ele fez isso por nós, ele carregou essa carga maior foi a sua morte na cruz, e essa carga ele carregou sozinho, morrendo em nosso favor, perdoando os nossos pecados. E aí então, em função disso que ele fez e faz, ou seja, diante do anúncio do que ele fez, este anúncio, esta mensagem, ela vai enfrentar oposição, e esta oposição vai trazer sofrimentos, porque em nome da fé nós vamos ter momentos difíceis aqui na vida, e vocês sabem disso. Nós vamos ter cargas pesadas, pesadíssimas para carregar, ao ponto de nós às vezes chegar a dizer para Deus, Deus, eu não suporto mais,
essa carga que está sobre as minhas costas. E aí então vem a grande mensagem desse texto, que Jesus diz: então tá, então agora sabe o que você faz com as tuas cargas? Você divide o peso delas comigo. Olha o jugo aí, olha a canga. Você vai dividir o peso das tuas cargas comigo. Porque a partir do momento em que você divide o peso das tuas cargas comigo, essas cargas tornam-se suportáveis e serem carregadas. Então o que Jesus está dizendo na verdade é o seguinte: está dizendo assim, eu não vou intervir aqui, não vou interferir aqui, não vou agir aqui nesse mundo, mandando vir raios e trovões sobre as coisas que ao ver de vocês são injustas, mas eu vou sim agir nesse mundo, prometendo a minha presença aqui junto a vocês, oferecendo a vocês alívio e descanso para as vossas almas aflitas. E Jesus diz: por que eu sou assim? Está falando, eu sou assim. Nós vimos isso no texto de Zacarias. Eu sou assim, eu sou manso, eu sou humilde de coração, eu desço da glória do céu e me coloco ao teu lado para ajudar você a carregar as tuas cargas. Então, meus irmãos e irmãs, Deus sim ainda está agindo no mundo, porque o nosso tema é esse, e o tema de hoje é um tema que na verdade é uma pergunta. Ele traz no fim uma interrogação, e Jesus nos ajuda a responder essa pergunta, e tira esse ponto de interrogação e coloca um ponto final ali, quando ele diz: realmente, Deus ainda age sim no mundo, não mandando vir raios e trovões sobre injustos, mas fazendo-se presente na vida de cada um de nós, e ajudando-nos, cada um de nós, a carregar as cargas, as sobrecargas que estão sobre as nossas costas. Deus ainda está agindo. Pode não parecer às vezes, pode não corresponder às expectativas como nós gostaríamos que fosse essa ação, mas é uma ação tão evangélica, mas é uma ação tão amorosa, mas é uma ação tão necessária para os dias de hoje. Este Jesus nos ajuda a carregar o peso de nossas cargas. Por isso você veio aqui hoje na casa de Deus, porque realmente, se depender só de você e das tuas forças, essas cargas que estão aí, fazendo vocês andarem curvados diante das mesmas, o peso das mesmas só pode ser suportável a partir do momento em que você aceite esse convite pela fé que Jesus te faz e reparte com Ele o peso dessas cargas. É assim que Deus age, é assim que Deus intervém aqui neste mundo, é assim que Ele quer que você faça, que você realmente compartilhe com Ele o peso das tuas cargas, e Ele vai te ajudar a carregá-las, porque Ele prometeu isso, e aquilo que Ele promete, Ele não volta atrás. Que Deus te abençoe, irmãos, que Deus abençoe você, seus familiares, Deus abençoe a todos, e alivie as cargas, o peso das mesmas que estão colocadas aí sobre vocês, e Ele vai fazer essa obra, porque aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém.